Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E agora nós vamos ler aqui o cordel de número 194, de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. Esse cordel aqui, pessoal, é do autor Manuel da Almeida Filho e o título é De Cangaceiro a Santo. Mas antes eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você procure aqui o botão inscrever-se e deixe-nos a sua inscrição. Saiba que é muito importante quando você se inscreve no canal, quando você ativa as notificações, porque se você não ativar as notificações, o YouTube não vai te avisar que nós gravamos um novo romance de cordel. Eu também peço a você que você nos deixe aqui o seu like. O like é muito importante, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é bom, é significante, e ele manda esse vídeo para mais e mais pessoas. Então vamos lá, um romance do autor Manuel da Almeida Filho, De Cangaceiro a Santo. Há drama na vida humana que a todos causa espanto, como este que apresento, de um jovem que sofreu tanto, que pelas sendas da vida foi de cangaceiro a santo. É um conto verdadeiro, mostrando fatos reais de um filho que seguiu pelos caminhos fatais, fugindo aos bons conselhos dos seus extremosos pais. Este drama é um exemplo para os jovens inocentes que se deixam conduzir por estradas diferentes das seguidas pelos pais nos ensinos conscientes. Mas nem tudo está perdido, havendo sinceridade, dor, fé, arrependimento, amor, perdão e verdade, passa o maior criminoso para o grau da santidade. Como o herói deste drama, que seguiu a trilha errada e enfrentou o próprio pai, na ponta de sua espada, porém se arrependendo, teve a culpa perdoada. Descendente dos ilustres e ricos condes de Urgel, o Pedro Aramengol nasceu, com um destino cruel, no suntuoso castelo do seu pai justo e fiel. Os pais do pequeno Pedro eram muito piedosos, sinceros trabalhadores, humanos e caridosos, tementes a Jesus Cristo, fiéis e religiosos. Por isso eles trataram de dar logo ao menino uma fina educação no caminho do ensino, porém Pedro era marcado pelas garras do destino. Desenvolveu-se bastante, era muito inteligente, na escola entre os colegas, era o mais competente, o mais desembaraçado intelectualmente. Porém, aos 14 anos, teve a infelicidade, a desgraça de travar conhecimentos de amizade com jovens maus já expulsos da boa sociedade. Pedrinho inexperiente na mão desses miseráveis, corrompidos depravados, por maus caminhos condenáveis, foi arrastado aos vícios mais tristes e abomináveis. O Pedro Armengol tornou-se perverso, mau e nojento. Seus pais sempre recebiam queixas a todo momento contra o filho escandaloso, langranto e ingrato e sanguinolento. Diante de tantas queixas, aqueles pais amorosos chamavam o filho às falas, davam conselhos bondosos para que ele deixasse os vícios pecaminosos. Até que um certo dia o pior aconteceu. O conde Arnaldo Aramengol, pai de Pedro, recebeu uma queixa tão horrível que dessa forma rompeu. Filho do meu coração, escuta-me um momento, não podes continuar sendo um sanguinolento, perverso mal depravado, sem amor, sem sentimento. Nasceste em berço de ouro, zelado por boas mãos, descendente de fidalgos, profundamente cristãos, mas não segue os exemplos deixados por teus irmãos. Pedro aborrecido disse, não aceito comentário, acabe com seus sermões, que o Senhor não é vigário, nem eu sou freira que ande abraçada com rosário. Por favor, deixe-me em paz, ainda disse brutalmente. O conde respondeu, filho, deixe de ser insolente. Ora bolas, disse Pedro, diga-me logo o que sente. É assim que tu responde, filho ingrato e desalmado? Sim, é assim que respondo, e fale logo apressado. Diga o que quiser de mim, que eu estou muito vexado.
Pois bem, filho da minha alma, escuta a minha amargura, com essa vida que levas, de escândalo e desventura, para mim e tua mãe está cavando a sepultura. Ouvindo, Pedro rompeu em gostosas gargalhadas, dizendo era só isso que queria com maçadas, eu já não suporto mais as suas cantaroladas. O conde disse surpreso, como quem da lua cai, é assim que tu respondes aos conselhos do teu pai? Não lhes pedi, disse Pedro, sermão para mim não vai. Diante a resposta brusca, cai o conde atordoado, em frente a um crucifixo de joelhos amargurado, chorando pelos escândalos do filho ingrato malvado. Mesmo assim, os velhos condes viviam em penitência, rezavam, pediam a Deus para o seu filho clemência, porém Pedro só seguia pela desobediência. Só andava acompanhado pelos maus e assassinos, cometia entre os malandros os maiores desatinos, parecia já perdido para os chamados divinos. Certa noite embebedou-se e bancou o valentão entre os próprios companheiros no antro de suspeição, apanhou que quase morre, ficou caído no chão. Pedro naquela cidade, ninguém confiava nele, os rapazes de famílias não acompanhavam ele, como quem foge da peste, as moças fugiam dele. Se passava numa rua, rapazes, moças, meninas, batiam logo às janelas, quando dobrava as esquinas, só ouviam os xingamentos contra as ações assassinas. Na mesma noite que tinha, naquele antro brigado, com os amigos de vícios, sentiu-se envergonhado, resolveu deixar a casa, destinado a ser soldado. Por isso verificou praça no mesmo momento, mas os hábitos desonestos obrigaram ao regimento expulsá-lo em pouco tempo, pelo mau comportamento. Pedro, com a expulsão, começou a detestar toda espécie de soldado, por isso foi procurar unir-se aos malfeitores para poder se vingar. Andou uma noite toda por grutas despenhadeiros com o fim de encontrar um grupo de cangaceiros, assaltantes de estradas, perversos maus desordeiros. Segui em busca da serra porque há muito sabia que um grupo criminoso nesse lugar residia, porém ao aproximar-se foi preso por um espia. Depois levado à presença do bandido Braço Forte, que era o chefe do bando, feio que só a má sorte, para quem o perseguisse tinha sentença de morte. Quem é você e de onde vem? Pedro logo respondeu, me chamo Pedro Aramengol, saí quando anoiteceu, dessa cidade vizinha, pelo que me aconteceu. Ouvindo disse o bandido, foi-lhe dizendo eu já sei, você é um espião das tropas do nosso rei, vai morrer agora mesmo, na força da minha lei. Chamou um capanga e disse, Arruel me arme um laço no galho daquela árvore, porque o que digo faço, e enforque este espião pendurado no espaço. Disse o capanga assim seja, porém Pedro replicou, pode matar-me se quiser, mas espião eu não sou, se conceder-me uma graça, verá quem o procurou. Braço Forte ouvindo disse, e o que deseja de mim? Não sabe que sou malvado, perverso, cruel e ruim? Sei tudo, respondeu Pedro, e seguiu dizendo assim. A vida já não me serve, perdi toda a esperança, vim somente procurá-lo com inteira confiança de ser ajudado para fazer a minha vingança. Contra tudo e contra todos que me arruinaram a sorte, o chefe então perguntou, e não tem medo da morte? Pedro disse, eu nada temo, ao lado de Braço Forte. O chefe por um instante olhou bem para o rapaz, disse conte a sua história, seja sincero e capaz, antes de Arruel mandá-lo para as mãos de Satanás. Pedro Armengol contou tudo, como foi bem educado pelos seus bondosos pais e como foi arrastado para os vícios mais impuros, para a estrada do pecado. Quando Pedro terminou, o Braço Forte em atenção, disse eu também fui assim, tive boa educação, caí no crime forçado, hoje estou em perdição. Você vai ficar conosco, a sua história é capaz, Arruel vá logo e mande, o cozinheiro Tomás, fazer e dar uma boa comida a este rapaz. Assim foi Pedro Armengol, integrado aos bandoleiros, embora que descendesse dos condes mais justiceiros, o destino colocou no bando de cangaceiros. A fuga de Pedro fez os seus piedosos pais chorarem amargurados, ainda sofrendo mais, quando souberam o destino
que tinha tido o rapaz. Já unido aos bandidos, perversos salteadores, assaltantes nas estradas, assaltando nas estradas, inocentes viajores, como um fiel componente do bando de malfeitores. Os pais com isso sentiram que o instinto da vingança tinha dominado Pedro, choraram como criança, sobre o futuro do filho, quase perderam a esperança. Arnaldo Armengol, o conde, pai de Pedro, aconselhou-se com a esposa e amigos, pelo ato envergonhou-se, vendeu todos os seus bens, com a mulher retirou-se. Para o reino de Valença, nação recém-conquistada por Dom Jaime, um seu amigo, alma cristianizada, que o recebeu nos braços, não lhe faltando mais nada. Dom Jaime, vendo no conde pelas altas distinções, homem de linhagem nobre, nos deveres nas ações, nomeou o comandante de um de seus batalhões. Arnaldo Armengol ficou no posto de capitão pelas suas excelentes qualidades de cristão, tornou-se um pai e um amigo para todo o batalhão. Enquanto isso, seu filho, entre aqueles bandoleiros, tornou-se tão arrojado nos seus assaltos primeiros, que já era o mais temido e feroz dos cangaceiros. Com as tropas de Dom Jaime, quando o bando se encontrava na luta de vida e morte, só Pedro se destacava, até braço forte o chefe, nas unhas dele chocava. No manejar da espada, o seu braço era possante, tinha destreza e coragem, era valente e arrogante, braço forte deu-lhe o título de espada cintilante. Já era o lugar-tenente do seu chefe braço forte, porém mais admirado pelos colegas de sorte, por ser o mais sanguinário e não ter medo da morte. Era espada cintilante, o inimigo do bem, matava sem ter remorso num passe de vai e vem, quantos lhe aparecessem, não respeitava ninguém. Certa vez ele atraiu um batalhão de soldados para um despenhadeiro, lugar onde os celerados, com espadas afiadas, estavam entrincheirados. Quando os soldados passavam na gloca do boqueirão, Pedro pulou entre eles com sua espada na mão, ferindo uns e deixando outros mortos pelo chão. Dispersou o batalhão junto com os seus companheiros, foi saudado com abraços por todos os bandoleiros, como o verdadeiro herói do grupo de cangaceiros. Pedro, que agora era o espada cintilante, andava em toda a Espanha com o seu nome alarmante, fazendo tremer a todos, toda hora e todo instante. Todos lhe obedeciam, porque se fossem pegados em qualquer falta seriam logo mortos enforcados pelas margens das estradas em arvoredos copados. Até que numa batalha, em um combate renhido, braço forte liquidou-se, sendo ali mesmo escolhido o espada cintilante, como chefe destemido. Dom Jaime, rei de Valença, por esse tempo sabendo que nos montes Pirineus havia um bando tremendo de cangaceiros perversos, toda a miséria fazendo. Para salvar o seu povo, deu ordens ao capitão Armengol para que fosse à frente do batalhão, acabasse os cangaceiros, não tivesse compaixão. Quando em casa o capitão disse à esposa querida a ordem do rei Dom Jaime, por ele já recebida, a mulher chorou bastante, temendo por sua vida, porque sabia que muito o marido se arriscava com espada cintilante, que nem ao rei respeitava, das suas garras de fera quase ninguém escapava. Recomendou o marido à Virgem da Conceição, pedindo para que Deus tocasse no coração da espada cintilante que se fizesse cristão. O capitão Armengol não saía do seu trilho, ao consolar a esposa, pensava no empecilho, talvez um desses bandidos seja o meu filho querido. Nunca mais ouvi falar em Pedro, meu filho amado, talvez até que já tenha hoje o seu nome mudado. Deus poderoso, ajudai-me a achar meu filho adorado. Para cumprir a missão, partiu no seguinte dia, à frente dos soldados, tropas de cavalaria, acompanhando mais 2 batalhões de infantaria. O capitão Armengol viajava sem conforto durante toda a viagem, como em busca de um porto, só pensava no seu filho, estaria vivo ou morto. Leu o que o Evangelho diz, não quero que o pecador morra, mas que se converta e viva no Salvador, a vida da harmonia, da justiça e do amor. Vinha-lhe a esperança do fundo do coração, por isso pedia a Deus para o filho a conversão,
se fosse vivo e se morto, que lhe alcançasse o perdão. Lá em casa, a mãe de Pedro orava a Deus verdadeiro, pedindo que transformasse o coração carniceiro do filho ingrato e fizesse daquele lobo um cordeiro. Já nos montes Pirineus, com as tropas preparadas, o capitão ocultou-se, porém deixou nas estradas, com os fardos sem valor, umas mulas carregadas. Os bandidos que estavam muito perto tocaiando, quando viram os animais carregados caminhando, avançaram contra eles e foram descarregando. Entretido com as cargas, os bandidos ocupados, o capitão Armengol pulou com os seus soldados em cima dos assassinos, tomando todos os lados. Todos de espada em punho atacaram aos ladrões, a confusão foi terrível, blasfêmias e maldições, gritos de dor, desesperos, gemidos, lamentações. Os bandidos reagiram na enorme confusão, as espadas retiniam, corpos rolavam no chão, de bandidos e soldados da tropa do capitão. É que os salteadores já estavam resolvidos a vender a vida caro, embora muitos feridos enfrentavam corpo a corpo aos soldados destemidos. Não se contavam os mortos entre ladrões e soldados, as espadas se cruzavam nos golpes descarregados, voavam tochas de fogo dos ferros despedaçados. O capitão Armengol suspeitou no mesmo instante que entre aqueles bandidos estivesse o arrogante chefe cognominado de espada cintilante. Apeou-se do cavalo e tomou de um soldado a espada, pois a dele tinha se despedaçado, e a quem julgava o chefe caminhou para o seu lado. Frente a frente o capitão com o chefe dos ladrões, o espada cintilante, sem discutirem razões, partiram um para o outro, igualmente a dois leões. Como feras pai e filho, em luta desconhecida, lutavam para vencer, numa batalha renhida, pois cada um procurava defender a própria vida. Na força dos dois heróis, as espadas se erguiam e nos ares se topavam, grossas faíscas saíam, os dois estavam tão cegos que não se reconheciam. E continuava a luta quando o milagre se deu, o espada cintilante, num golpe que recebeu, como que abriu os olhos, ao seu pai reconheceu. Em pedaços pelos ares a sua espada se vai, nessa hora arrependido, aos pés do capitão cai, obediente chorando, dizendo: perdão, meu pai. Perdão, meu pai, para um filho mau, ingrato e pecador, abençoai este infeliz, perdoai o malfeitor, para que descanse em paz nos braços do Salvador. Arnaldo, reconhecendo naquele chefe bandido o seu próprio filho Pedro, que estava foragido, ficou exclamando: filho, meu filho Pedro querido. E abraçaram-se diante dos bandidos e soldados, que com a cena imprevista ficaram maravilhados, olhando o pai e o filho, chorando os dois abraçados. Mas Pedro continuava a dizer sem consolação: meu pai, eu sei que não sou mais digno do seu perdão, portanto dê-me o castigo como a sua punição. Nisso o conde capitão, vendo o filho arrependido, prostrado aos seus pés, lhe disse: levanta-te, Pedro querido, já que Deus me trouxe o filho que eu julgava perdido. Por mim estás perdoado de todo o meu coração, dou muito graças a Deus e à Virgem da Conceição em ver-te resignado nas portas da salvação. Assim terminou-se a luta, onde muitos pereceram, foram presos ou feridos, outros com medo correram. Com a conversão de Pedro, os ladrões se converteram. O capitão conduziu seu filho convertido, só para experimentar se ele estava arrependido, com provas reconheceu em Pedro o dever cumprido. Quando correu no país a nova da conversão de espada cintilante, habitantes de Aragão e da Catalunha foram abraçar o capitão, dando-lhe 1000 parabéns por ele haver conseguido recuperar o seu filho, que parecia esquecido, para Deus e para a pátria, completamente perdido. Não devemos condenar ninguém por ser pecador, que o coração é terra onde não vai caçador, e se convertendo Deus, perdoa seja quem for. Um dia, caindo em si, se converte o pecador, exemplo o bom ladrão, que também foi malfeitor, e tantos outros que no céu têm honra e resplendor. Além destes outros tantos que a Santa Igreja Católica não aponta como exemplo, aonde a fé apostólica abre a luz e fecha a porta da estrada diabólica.
Para a total conversão, Pedro viu duros momentos, pensando no seu passado, nos atos sanguinolentos, viu-se no mar de angústias, tentações e sofrimentos. O demônio aproveitou-se daquela situação confusa de desespero, aumentou a tentação, fazendo crer ao rapaz que não tinha salvação. Pensava Pedro que os crimes por ele já praticados, nem na terra nem no céu, não seriam perdoados, e o Satanás lhe mostrava o quadro dos seus pecados. Deus, porém, dos altos céus contemplava tudo isso, resolveu fazer de Pedro um apóstolo benquisto, dos maiores luminares da Santa Igreja de Cristo. Animou de viva voz em centenas de sermões que Pedro ia ouvir nos templos, nas procissões. Com isso, o demo perdia em suas insinuações. Pedro, ouvindo na igreja um sacerdote pregar que Deus era bom e justo e podia perdoar a todos os pecadores, resolveu se confessar. Na Espanha, em Barcelona, foi ouvido em confissão por um sacerdote santo da cristã religião. Foi quando Pedro sentiu-se mais perto da salvação. Sentiu-se reanimado, entregou-se à oração, de corpo e alma com fé, pela mortificação, entre duras penitências, pedindo a Deus o perdão. Passava noites de joelhos, contrito sem murmurar, entregue à meditação, sem se bolir do lugar, pedindo misericórdia para Deus o perdoar. O demônio furioso, com a derrota sofrida, continuou a tentá-lo, porém não houve saída, terminou dando estouro, toda a luta foi perdida. Pedro, para reparar os crimes feitos outrora, as injúrias contra Deus, resolveu em boa hora fazer-se membro da Ordem da Virgem Nossa Senhora. Essa ordem é conhecida porque mantém um convento onde recebe os irmãos saídos do sofrimento para o ingresso na vida santa do arrependimento. Ordem de Nossa Senhora das Mercês em Barcelona, Pedro entrou para o convento, onde a Virgem é a patrona, salvando os arrependidos quando o mundo os abandona. Pedro, já muito mudado, enfrentou os exercícios, entre duras penitências, com todos os sacrifícios, para alcançar as virtudes, não olhava a precipícios. Porém, os superiores da ordem observando o sacrifício de Pedro, foram lhe aconselhando estudos eclesiásticos que foram lhe ministrando. O antigo cangaceiro, que agora revestido do santo bural da ordem, piamente arrependido, era Frei Pedro Armengol, por todos muito querido. Tendo uma rara memória e brilhante inteligência, recebeu as ordens sacras contra a sua consciência, por ter sido um criminoso, combatendo a providência. Então os superiores da ordem no principal ponto de observação, olhando aquele ideal, resolveram conceder-lhe a ordem sacerdotal. Frei Pedro obedecendo ordem dos superiores, cursou a teologia, aprendendo seus valores, sendo feito sacerdote por dotes merecedores. Ordenado sacerdote com divina vocação, celebrava a Santa Missa todo dia em devoção, rogando pelos escravos à Virgem da Conceição. Da mesma forma que Pedro suplantou os cangaceiros, em bravura e destemor, fez o maior dos obreiros, ele agora no convento surpreendia os companheiros. Exercendo a piedade ou em mortificação, maltratava tanto o corpo que lhe chamaram a atenção. Pedro era exemplo em tudo naquela congregação, dando provas de fervor e zelo entre os mais bravos, defensores dos humildes, não importando os agravos, foi-lhe confiado o cargo da redenção dos escravos. Com seu fiel companheiro, Frei Guilherme Florentino, foram a Búgia, na África, salvando do mau destino 119 escravos do paganismo assassino. Depois voltaram à Espanha com fé em Deus verdadeiro, trazendo aqueles escravos, mas tiveram outro roteiro de que 18 meninos estavam no cativeiro. Estavam essas crianças presas por mouros pagãos, sofrendo para renegarem a santa fé dos cristãos, porém todos os esforços contra elas eram em vãos. Os frades chegando foram falar ao chefe dos mouros e resgataram as crianças no valor de um tesouro, para salvá-las dos monstros, pagando a peso de ouro. Porém, os frades, não tendo o capital derradeiro, um foi levar as crianças para trazer o dinheiro, e o outro ficou preso no maldito cativeiro.
Com os 18 meninos, Frei Guilherme viajou e o frade Pedro Armengol, como refém lá ficou, até que findou-se o prazo e o outro não regressou. Frei Guilherme não chegando, os mouros ficaram irados, Frei Guilherme não chegando, os mouros ficaram irados, sem o ouro do resgate, julgavam-se enganados, os chefes maometanos queriam ficar vingados. Por isso o pobre Frei Pedro na mesma hora pegaram e numa cadeia imunda por vingança encarceraram, para castigo maior, dia e noite o atormentaram. Mas antes Frei Pedro tinha, com trabalho conseguido, a conversão de alguns que tinham se resolvido a acreditar no batismo do Messias prometido. Esses pagãos convertidos faziam oposição contra os que desejavam matar o frade cristão, porém eles enraivados não lhes prestavam atenção. Com 3 dias de espera, a sentença foi lavada para Frei Pedro ser morto, uma forca foi armada, sem a menor piedade, foi a ordem executada. Agora, caro leitor, veremos o quanto é forte a fé de quem acredita no autor da nossa sorte, e como Nossa Senhora defende um cristão da morte. Frei Pedro ficou na forca, parecendo ter morrido, 8 dias pendurado, sem que pudesse ter sido retirado porque era pelos chefes proibidos. Os dias foram passando sem nenhuma alteração. Quando ninguém esperava, chegou uma embarcação, Frei Guilherme com ouro para salvar o cristão. Chegando foi informado do brutal acontecido com o Frei Pedro Armengol, seu companheiro querido, um crime repugnante pelos pagãos cometidos. Em companhia de alguns que tinham assistido o fato, Frei Guilherme foi olhar e ficou estupefato quando viu que o cadáver não estava putrefato. Ninguém sentia mau cheiro, a sombra era geral, ao contrário recendia um odor celestial, quando se ouviu do alto uma voz angelical. Era Frei Pedro explicando o que tinha se passado, que Nossa Senhora havia sua vida conservado, para que aquele exemplo ficasse concretizado. Frei Guilherme e os convertidos da forca o padre desceram, os pagãos maometanos confusos permaneceram, porém olhando o milagre, diversos se converteram. Ambos os missionários, depois desse acontecido, regressaram a Barcelona, crentes do dever cumprido, aonde Frei Pedro foi como herói recebido. Reuniu-se o povo todo num grande acompanhamento, exaltando o grande feito do porto até o convento, de Nossa Senhora das Mercês com contentamento. Os confrades de Frei Pedro, sabendo o acontecido, quiseram ouvir de seus lábios, porém ele entristecido, trancou-se em sua humildade, não atendeu ao pedido. O bispo, porém, forçou narrar o que se passou, diante a obrigação, Frei Pedro não relutou, humilde e modestamente, dessa maneira falou. A Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa também, pediu ao seu Santo Filho, que do alto do além, conservasse a minha vida, e os anjos disseram amém. Conseguindo este favor, a Virgem Mãe dos cristãos sustentou-me muitos dias com suas santíssimas mãos, para que eu não morresse e voltasse aos meus irmãos. Pois meu corpo flutuando, a corda não arrochava, e a rainha soberana nos ares me sustentava, suspenso no meu pescoço, o laço não me afogava. Terminada a narrativa, tudo o que aconteceu, 2 anos em Barcelona, Frei Pedro Armengol viveu, em penitências constantes, a muitos maus converteu. Quando falava ao povo nos seus sermões inflamados, de amor e humildade, contra o horror dos pecados, trazia muitos incrédulos ao rol dos iluminados. Porém, um dia fugindo pelo bem que praticava, dos aplausos que a cidade inteira lhe tributava, refugiou-se Frei Pedro, onde ninguém esperava. No conventozinho de Nossa Senhora dos Prados, bispado de Tarragona, entre os bem-aventurados, onde seguiu no caminho dos santos martirizados. Submeteu-se a uma série de contínuas penitências e de virtudes heróicas, orações e indulgências, porque só o bem acende o farol das consciências. Assim viveu alguns anos, até que veio a sofrer
uma grave enfermidade que não a pôde vencer, predisse o dia e a hora que havia de morrer. Depois de ter recebido com fervor e humildade aos últimos sacramentos no seio da santidade, morreu sorrindo aos 46 anos de idade. A 27 de abril foi esse fato passado, em 1304, como está escriturado, por isso que em todo o mundo esse dia é festejado. Frei Pedro deixou na terra a sua alma simbólica, firmada na consciência da sua fé apostólica, como um dos grandes santos da Santa Igreja Católica. A vida humana tem quadros litografados a cores, matizando os panoramas entre folguedos e dores. Isso numa luta imensa. De Cristo vem recompensa, alívio aos pecadores. Pessoal, eu não sou católico, eu não tenho assim uma religião definida. Por exemplo, eu não sou católico, eu não sou evangélico. Eu sou cristão, eu acredito muito em Deus, muito em Jesus Cristo. Mas assim, para quem é católico, é uma história muito linda e nós temos, pessoal, que respeitar todas as religiões. Não importa se é evangélica, se é católica, qual é a religião. Não importa. Nós temos que respeitar todas as religiões. E mesmo eu não sendo católico, essa história me mexeu. Essa história tocou no meu coração. Essa história tocou na minha alma. De verdade mesmo, com toda a sinceridade.